deveria ter força em Deus para continuar fazendo o trabalho do Senhor. E no mesmo capítulo 2, verso de número 16, que está associado ao capítulo 3, vem a terceira exortação, para que Timóteo evitasse discussões que não levariam a lugar nenhum. E quando nós chegamos no capítulo de número 4, no verso de número 2, o apóstolo Paulo, em face da volta de Jesus, deixa muito claro que era dever de Timóteo pregar a palavra de Deus, em tempo e fora de tempo. E é neste capítulo 4, com a sua Bíblia aberta, que nós vamos examinar primeiro o versículo 1, do qual o apóstolo Paulo fala sobre a volta de Jesus. Ele começa dizendo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A afirmação do apóstolo Paulo está semelhante à afirmação de Mateus no capítulo 24. Está semelhante à afirmação de Marcos no capítulo 13. Está semelhante à afirmação de Lucas no capítulo 21 e semelhante à afirmação de João no capítulo 14. De modo que para Paulo e esses demais discípulos de Jesus, a volta de Jesus é um fato concordante. Isso é um fato ensinado no Novo Testamento e já era ensinado no Antigo Testamento. Os profetas declaravam sobre o dia do Senhor, de modo que não há sequer a menor questionamento sobre se Jesus de fato vai voltar. É um fato que concorda em toda a palavra de Deus. O apóstolo Paulo continua no verso 1 dizendo que a volta de Jesus, no seu julgamento, há de julgar vivos e mortos. Com a afirmação do apóstolo Paulo, fica muito claro que, além de ser um fato concordante, a volta de Jesus também é um fato universal. As pessoas, aceitando ou não aceitando, crendo ou não crendo, estando vivas ou não, um dia comparecerão perante Deus para serem julgadas pelos seus pecados. É um fato que não tem como mudar, é universal. Esse fato vai chegar para aquele morador de rua que agora está mexendo na lata do lixo para tentar encontrar o que comer, e esse fato vai chegar para aquela pessoa muito rica que não sabe nem o que comer nessa noite, de tantas opções que ela tem para comer. Todos serão impactados perante a volta de Jesus. A Escritura concorda no fato de que Jesus vai voltar, e a própria Escritura mostra que todos enfrentarão o juízo de Deus quando a trombeta soar e o nosso Senhor se manifestar no seu céu de glória. E o que o apóstolo Paulo conclui no verso de número 1 é que de fato Jesus virá. A forma em que os verbos são utilizados no verso 1, em que ele há de julgar na sua vinda e no seu reino, mostra que isso é irrevogável. Nós aceitando isso ou não, nós entendendo isso ou não, nós almejando isso ou não, ele vai voltar para buscar o seu povo. Aleluia! Quando Paulo começa a falar sobre esse assunto com Timóteo, ele está no fim da sua vida. Possivelmente este capítulo 4 tenha sido as últimas palavras do apóstolo Paulo antes de ser executado em Roma. Quando nós olhamos para esse texto, fica muito claro que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. O nosso Senhor vai voltar. Mas agora o apóstolo Paulo, ele amplia essa discussão, mostrando nos versículos 3, nos versos 4, alguns sinais da volta de Jesus. Quando nós falamos de sinais, nós estamos falando de que quando esses fatos são mostrados, eles têm um duplo significado. O primeiro é: Jesus ainda não voltou. O segundo é: toda vez que esses sinais se manifestam, Jesus vai voltar.
O que chama muita atenção na carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta, é que ele não se preocupa em falar daqueles sinais que naturalmente são mostrados no Evangelho, onde há muitas interpretações sobre o fato de guerras, terremotos, doenças, fome, miséria. O apóstolo Paulo agora, ele focaliza num outro tipo de sinal que vai estar muito mais relacionado com a igreja no que diz respeito à segunda vinda de Jesus. E no versículo 3 ele declara: porque virá tempo. Ele usa essa expressão, e quando ele escreve isso lá em 67 depois de Cristo, esse virá tempo poderia ser em 68 depois de Cristo, como também poderia ser agora em 2023 depois de Cristo. Esse tempo viria, porque virá tempo, esse tempo chegaria. E o que marca esse tempo no verso 3 é em que não sofrerão a sã doutrina. Algumas traduções não suportarão a sã doutrina. O termo sã doutrina vem de saúde, saudável, aquilo que faz bem para o corpo, para a alma. O ensino da palavra de Deus, ensinado em sua essência, a verdade de Deus, ela promove bem ao coração do ser humano. A palavra de Deus só faz bem ao coração daqueles que recebem ela em sua essência. De fato, quando a palavra chega até nós, ela nos mata, para que depois nós tenhamos vida e vida em abundância. A palavra, quando chega até nós, ela nos fere, mas depois ela nos traz cura. A sã doutrina, assim como todo e bom remédio, eu sou da época que o metiolate engardia, dava aquela ralada no joelho, eu pegava aquele metiolate, aquele cotonetão de metiolate, passava, aquilo parava de doer na hora, porque doía o metiolate, mas sarava, não infeccionava, não inflamava. Nós somos da época em que nós íamos no ponto, no posto de saúde, com dor de garganta, e o médico falou assim: vou te dar uma benzetacil. A benzetacil, na hora, ela tirava a dor de qualquer parte do corpo, mas você ficava com uma dor terrível por uns 10, 15, 20 dias na parte onde você tomou a injeção. A sã doutrina, ela traz vida ao mesmo tempo em que ela dói, mas ela traz essa vida. E o que o apóstolo Paulo diz no verso de número 3 é o fato de que haverá um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, as pessoas não aceitarão a sã doutrina. E aí, nós temos que olhar para dentro da igreja. Eu conheço, eu posso afirmar para vocês que teve um tempo em que a palavra de Deus, quando ela pregava na sua essência, os crentes mudavam de vida. Hoje, quando a palavra aperta os parafusos dos crentes, é aquela palavra que traz vida mesmo, aquela palavra que aponta o pecado na hora, no ato do pecado, as pessoas mudam de igreja. Outrora as pessoas mudavam de vida quando a palavra era pregada. Hoje as pessoas mudam de igreja quando a palavra é pregada. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro, e virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. E o começo do verso 4, a parte A, diz isso também, concorda, e desviarão os ouvidos da verdade. Não é só um tempo em que as pessoas rejeitam a verdade. Esse tempo que nós vivemos é um completo e absoluto desvio da verdade do Evangelho. Muitas pessoas, esses dias eu estava conversando com um rapaz, e ele mandou uma mensagem para mim preocupado, porque ele teve uma filha, e essa filha, no que ele estava falando, ao que tudo indica, a mulher, porque ele teve uma filha, ele estava preocupado porque a mulher queria batizar a criança na igreja católica, e ele, sendo evangélico, queria apresentar a criança na igreja. Ele falou: pastor, isso tem algum problema para a criança? Aí eu fiz uma pergunta, do qual ele não me respondeu, pelo menos até agora, eu sei que até o final da noite ele me responda. A pergunta que eu fiz, na verdade, uma afirmação a sua preocupação não deveria ser o fato da sua filha ser apresentada na igreja católica, batizada na igreja católica, ou apresentada numa igreja evangélica. A sua preocupação é o fato de que você está vivendo com uma mulher que não é sua esposa
e você está fazendo com que sua filha cresça sem um pai. Essa deveria ser a sua preocupação. Ele não me respondeu mais. Acredito que ele não tenha gostado do que eu tenha falado. O fato é que as pessoas estão se recusando a dar ouvidos à verdade. A verdade precisa ser pregada, precisa ser anunciada na sua essência, na sua plenitude. A verdade precisa ser pregada. E toda vez que a igreja endurece os ouvidos para a verdade, nós estamos mostrando na nossa própria vida um sinal dos tempos. Esse é um dos sinais dos tempos. Quando vocês estão entendendo, digam amém, Jesus? Amém. Eu não vou perguntar se você está gostando. É remédio. Ninguém gosta de remédio. Tem que trazer cura. O fato é que a verdade seria rejeitada nas palavras do apóstolo Paulo. No verso de número 3, o apóstolo Paulo deixa claro que um outro sinal, também relacionado à verdade, é o fato de que as pessoas, elas não apenas rejeitariam a verdade, mas o texto diz isso no verso 3, que as pessoas adaptariam a verdade. Pior do que rejeitar a verdade é adaptar a verdade. O texto diz, a parte B do verso 3, mas tendo comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, amontoarão. E essa expressão aqui no texto original é bem pesada, porque é um montão mesmo, de um monte de coisas. Amontoarão para si doutores ou mestres, conforme as suas próprias concupiscências. Você há de concordar que, com o passar do tempo, a ideia do ateísmo foi perdendo espaço. É muito difícil você encontrar hoje alguém que declara ser um ateu confesso. O que nós temos hoje são aquelas pessoas que olham para o Evangelho e que começam a modelar o Evangelho de acordo com aquilo que ela acredita ser certo. Isso é chamado de adaptação da verdade. Existem muitos profetas de Deus que não se dobraram à imagem de Baal e que continuam pregando a verdade. Mas nós também temos que afirmar que existem muitos falsos profetas que estão servindo ao coração das pessoas. Diz o texto no final do verso 3, suas próprias concupiscências, o desejo desenfreado da carne, para falar o que as pessoas querem ouvir, para falar o que as pessoas gostam de ouvir. Existe uma história que explica muito sobre isso. O pastor assumiu a igreja, foi pregar. O primeiro dia que ele foi pregar, os irmãos chegaram no pastor e falaram: pastor, eu queria muito que o senhor não pregasse nada aqui na igreja sobre adultério. Tem uns casais aí que estão adulterando, e se o senhor falar sobre isso, eles vão sair da igreja. Passou mais uma semana, chegaram um rapaz, o pastor falou assim: pastor, eu queria muito que o senhor não falasse nada sobre pornografia, jogos de azar, porque aqui na igreja tem uma juventude vibrante, mas que estava afundada nessas coisas. Passou mais um tempo, falou assim: pastor, se fosse possível, o senhor não prega nada sobre mentira, porque aqui tem muita gente que conta aquelas mentirinhas necessárias para a vida, e essas pessoas ficam ofendidas. Aí o pastor falou assim: mas peraí, gente, eu vou pregar sobre o quê? Os homens olham para o pastor e falam assim: prega sobre os judeus. Na igreja não tem nenhum, eu tenho certeza que não vai ofender ninguém. Essa é a realidade do nosso tempo. Adaptação da verdade. Quando nós olhamos a igreja de hoje, nós percebemos que uma parte rejeita, e a que não rejeita está tentando adaptar a verdade. A verdade não está para ser adaptada. Jesus Cristo é a verdade. Ele não vai se moldar ao que você quer. Você vai precisar se sujeitar à vontade dele. Essa verdade que liberta, que conforma o homem à vontade do Deus Todo-Poderoso. Para Paulo, os sinais que antecederiam a volta de Cristo, além de todos os outros ensinados nos evangelhos, pelo próprio Paulo, por Pedro, pelas cartas de João, de Judas, os hebreus, eram esses sinais. O problema estaria na verdade, ou ela seria rejeitada, ou ela seria
seria adaptado. Mas aqui eu preciso concordar com vocês, que não dá para nós ficarmos olhando apenas para os problemas. Porque a Bíblia não é um livro que mostra problema, a Bíblia é um livro que mostra caminho. A palavra de Deus é o que mostra o caminho, a solução. E para Paulo fica muito claro que a postura da igreja deveria ser diferente. Eu quero destacar aqui 2 versículos, o verso 2 e o verso 5, do qual Paulo mostra qual deve ser a postura da igreja em face à volta de nosso Senhor Jesus. Ele usa o verso 2 dizendo que pregues a palavra. O que a igreja tem que fazer hoje é o que a igreja teve que fazer ano passado, é o que a igreja vai fazer daqui não sei quantos anos, até quando estivermos na face dessa terra. O ministério da palavra está sobre a igreja, o magistério da palavra está sobre a igreja. A igreja tem o dever de proclamar a verdade. Aí eu escuto o crente dizer: olha, o sangue de Jesus tem poder, aquela Rede Globo de televisão só fala mentira. Mas quem é para falar a verdade é a igreja de nosso Senhor Jesus. É ela que foi incumbida, comissionada para pregar a palavra de Deus. Em face da volta de Jesus, nós somos convocados a pregar a palavra de Deus. Pregues a palavra. Ele diz: instes a tempo e fora de tempo. E aí nós temos que concordar que existem momentos que são mais propícios para pregar a palavra, mas a maioria deles não há nenhum momento propício para pregar a palavra. Por isso Paulo diz que deve ser em tempo e fora de tempo. Nesse tempo em que vivemos, em que a verdade do Evangelho sangra os ouvidos dessa sociedade corrupta e corruptora, nós precisamos continuar pregando a palavra do nosso Senhor Jesus. Isso significa que o teatro, a dança, as luzes, a fumaça, tudo isso vai ter um segundo, terceiro, quarto, quinto, último plano, porque o foco principal da igreja é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós ouvimos muito isso: mas a igreja parece que não tem nada novo. Querido, não tem nada novo na igreja. A igreja é antiga, tem mais de 2.000 anos de história. Nós seguimos um livro antigo, que tem mais de 3.500 anos de história. Nós temos uma tradição antiguíssima. Nós temos um Deus Todo-Poderoso que é ancião de dias, é o Eterno Todo-Poderoso. Nada de novo na igreja, mas dentro da igreja o que existe é a renovação da palavra de Deus. Glória a Deus. É isso que nós precisamos. Nada de novo, mas sim da renovação promovida pela palavra de Deus. Pregue a palavra, redargas, repreendas, exorte. Ele diz, em outra tradução, corrige, repreende, exorta. É o que a palavra de Deus nos faz. Corrigir, ela aponta o nosso erro. Eu vou na igreja, as pessoas ficam me julgando. Na verdade, quem fica te julgando a todo momento é a palavra de Deus, para que você seja, como diz o texto no verso 17 do capítulo 3, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela corrige. O texto também diz que ela repreende, ela mostra o erro e mostra como fazer o certo. Só que o texto também diz que a palavra de Deus exorta. Exortar é andar ao lado, trazer consolo. Irmãos, só você sabe o quanto é poderoso chegar na igreja carregado, cansado, cheio de problema, e vem aquela palavra do Senhor do trono da graça, que anima o seu coração, que redireciona a sua vida, que abre os seus horizontes. Esse é o poder da palavra de Deus. A igreja, nesse tempo, em face da volta de Jesus, deve pregar a palavra de Deus. E no final do verso 2, Paulo diz que essa pregação deve ser com longanimidade. Longanimidade é paciência. A igreja prega a palavra com paciência, como semeador que lança semente na terra, espera o tempo certo para que aquela semente brote, cuida daquela semente para que ela não seja devorada por ervas daninhas, por pragas.
Assim a palavra de Deus precisa dessa paciência. Tem uma coisa muito interessante sobre a palavra de Deus, quando nós olhamos na própria palavra de Deus. Noé, o pregoeiro da justiça, como diz lá em 2 Pedro, capítulo 2, ele pregou por mais de 100 anos, de forma ininterrupta. No final do seu ministério, Noé conseguiu levar para dentro da arca sua esposa, seus filhos e suas noras. Esse foi o resultado da palavra de Deus naquele tempo. 8 pessoas sendo salvas do dilúvio. Jonas, profeta mal-humorado, o profeta reclamão, o profeta murmurador, ele pregou um sermoneco de 7 palavras. Ainda em 40 dias Nínive será subvertida. E 120.000 pessoas se entregaram ao Senhor. Não dá para entender, porque não é humano, é sobrenatural. Tem a ver com o Senhor, o Deus que revelou a sua palavra. Aleluia! O ministério da igreja hoje precisa pregar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo mostra agora no verso de número 5, qual deve ser a postura da igreja. Mas tu, agora ele está olhando para Timóteo, todos nós aqui estamos como Timóteo nessa noite, nós temos que pregar, mas ele mesmo diz no verso 5, mas tu, sê sóbrio em tudo. Glória a Deus. Aleluia. Sobriedade é o oposto, o antônimo da embriaguez. Quando você olha no bêbado na rua, ele vai para lá, ele vai para cá, ele vai para lá, ele vai para cá, ele cai, ele levanta, ele tropeça, cai de novo. Um bêbado não tem firmeza na passada. O que o apóstolo diz para a igreja é que a igreja deveria ser sóbria em tudo. E aqui eu vou falar uma coisa em amor para você. Está na hora de você tomar um chazinho da raiz de Jessé e curar essa bebedeira de uma vez por todas. Porque esse negócio de um dia você chegar na igreja, glorificar, pular, se alegrar e queimar, e no outro dia você não quer falar com ninguém, isso não tem a ver com sobriedade. Isso não é postura de quem é sóbrio. Você precisa de firmeza. Glória a Deus. Você sóbrio em tudo. Firma os seus passos com Jesus. Mantenha a constância, o ânimo, aleluia, o fervor da palavra de Deus no seu coração. Glória a Deus. Seja sóbrio em tudo. Se tem uma coisa, falo isso aqui para os pastores que estão aqui, que mais machuca o coração do pastor, é a embriaguez espiritual dos crentes. Um dia é o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No outro dia, o sangue de Jesus tem poder. Eu não quero nem ouvir falar desse homem. Irmãos, nós precisamos tomar esse chazinho da raiz de Jessé. Pastor, o que é isso? Chazinho da raiz de Jessé. Jesus é a raiz de Jessé. Ele pode nos dar esse remédio para curar de uma vez por todas essa ressaca e nos colocar de firmeza para caminhar. Aleluia. Glória a Deus. Pregue a palavra. Seja sóbrio. O texto continua no verso 5. Sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista. Aqui está um ponto importante. Não é fácil. E se falaram para você que é fácil, mentiram para você. Não é fácil servir ao Senhor, andar em santidade e temor. O que Deus exige de nós é essa perseverança. A obra mais difícil foi a que Jesus teve em carregar uma pesada cruz e levar sobre si os nossos pecados. E se Ele fez isso por nós, nós podemos ser sóbrios por Ele, perseverar por Ele, porque Ele foi até o fim por cada um de nós. E aí, Ele conclui dizendo no verso 5, no verso de número 5, no final: cumpre o teu ministério. Umas traduções: cumpre cabalmente o teu ministério, vai até o final. Não tem como parar no meio do caminho. Na fé cristã, ou você está indo ou você está voltando. Não tem essa questão de você, eu estou meio parado agora. Não está, não. Se você está parado, você está voltando. Você precisa ir até o final. Quem carregou uma cruz pesada até o final por você, espera que você vá até o final. Aleluia. Até o final. Então,
sinais estão aí. E a postura da igreja está mostrada com o que Paulo diz. É nesse momento que eu concluo com algumas implicações finais. Primeiro, a igreja deve servir a Jesus à luz da segunda vinda dele. Ao mesmo tempo que nós temos urgência na evangelização, nós também temos segurança no fato de que ele vai voltar. Sirva a Jesus à luz da sua segunda vinda. Segundo ponto, o mundo muda, mas a palavra não muda. A igreja não deve mudar, porque a igreja não é do mundo, a igreja é do Senhor. A igreja deve manter-se fiel à doutrina da palavra de Deus. E aqui eu quero ler com vocês o verso de número 18. 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 18, diz: E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja glória para todo sempre. Amém. Ainda que seja batista, temos profunda admiração pela harpa cristã, e o hino 300 da harpa cristã afirma: nossa esperança é a sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Com essa verdade, guarde isso no seu coração. Deus te chamou para ser um profeta. Deus te chamou para ser sóbrio. Deus te chamou para ser perseverante. Deus te chamou para ir até o final. A Deus seja honra e glória pela exposição de sua bendita e santa palavra. Amém.